Capítulo 1. A filha do pântano nebuloso. Aisling era o fogo encarnado. Não apenas por sua beleza celta, de pele alva e olhos que pareciam prender a tempestade, mas por seus cabelos, uma cascata selvagem de fios rubros que dançavam ao vento do pântano. Nascida e criada no clã da Neblina, ela era a filha mais velha do chefe e a única que se aventurava até as margens do território, onde as brumas se encontravam com a floresta escura. Aos 20 anos, ela dominava a arte do arco e da caça, mas sua verdadeira paixão era o estudo das antigas runas e das ervas curativas, um conhecimento transmitido por sua mãe, uma druideza de linhagem ancestral. A paz no clã da Neblina, porém, era tão fugaz quanto a névoa da manhã. Os rumores sobre os romanos, o grande império de pedra e aço, se espalhavam como uma doença. Falavam-se de guerreiros vestidos com escamas de peixe que carregavam espadas afiadas como o vento. O medo pairava no ar, sufocando as canções de amor e as histórias de bravura. Foi numa noite de lua cheia, a mesma que os druidas consideravam sagrada, que o terror se concretizou. O clã se preparava para a cerimônia anual da colheita, quando um tremor de terra abalou o vilarejo. Não era um tremor natural. Era o som de centenas de cascos e o grito de guerra de um inimigo desconhecido. Aisling pegou seu arco e flecha, correndo para a entrada do vilarejo. O que ela viu aterrorizou. Não eram os romanos, mas um clã vizinho, os Cruash, que há gerações se proclamavam neutros. Eles não vieram para roubar comida ou ouro. Eles vieram para roubar a lâmina de gelo, um artefato lendário que, segundo a mitologia, foi forjado por uma deusa da guerra e que podia congelar a alma dos inimigos. O caos foi total. Entre os invasores, Aisling viu um guerreiro de armadura escura, tão ágil quanto uma pantera, que parecia comandar a todos. Ele tinha uma cicatriz prateada que ia do olho até o queixo, uma marca distintiva. Sua presença era tão magnética quanto perigosa. Aisling o perseguiu até a floresta, mas a luta era desigual. O guerreiro, com sua espada cintilante, era mais do que um adversário. Ele era um enigma. Durante o combate, seus olhares se cruzaram, e Aisling sentiu algo mais do que o ódio pela invasão. Sentiu a faísca da paixão, do mistério e do perigo. Ele, com a cicatriz prateada, a desarmou facilmente, mas ao invés de matá-la, ele a olhou no fundo dos olhos, e apenas murmurou: "Não confie em todos que você ama, garota do pântano." E então ele desapareceu com a lâmina. A traição dos Cruash não era o único mistério. As palavras daquele guerreiro e o olhar intenso que trocaram acenderam um fogo dentro de Aisling. Ela sabia que precisava encontrar a lâmina, e o guerreiro da cicatriz prateada. Capítulo 2. O juramento do Corvo Negro. Aisling, a filha do chefe, prometeu recuperar a lâmina. Seu pai, enfraquecido pela idade e pela humilhação, nomeou-a a líder de uma pequena comitiva de busca. Mas a dor da traição ainda queimava. A quem o guerreiro se referia? Quem entre seu próprio povo ela não podia confiar? A sua jornada a levou para a Floresta de Corvos, um lugar de lendas e perigos. Lá, ela e seus companheiros encontram uma cidade de pedra abandonada, que, segundo as histórias, foi construída por uma civilização anterior à chegada dos celtas. Era um lugar de mistérios e de runas gravadas nas paredes, que Aisling, com seu conhecimento, podia decifrar. Foi nesse momento que ela reencontrou o guerreiro da cicatriz prateada. Ele estava lutando contra um grupo de bandidos, e mesmo sendo um exímio guerreiro, ele estava cercado. Impulsionada por um instinto que ela não compreendia, Aisling o salvou. Ele se apresentou como Conal, e se dizia ser um exilado dos Cruash, banido por se opor à invasão. Conal era um homem de contrastes. Seus olhos eram verdes como a folhagem da floresta, e o toque de sua pele era suave como a brisa, mas sua presença era a de uma rocha sólida. A atração entre eles era como duas chamas que buscavam uma outra, uma dança de faíscas e de perigo.